Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, em mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia da Construção 3, a gente vai falar sobre pintura. Mas antes de começar a falar sobre pintura, a gente vai começar a falar sobre algumas ferramentas utilizadas para pintura, o histórico da pintura, né? Como foi essa pintura, como é que se deu, os materiais que se utilizaram ao longo do tempo, falar um pouquinho sobre tintas, ferramentas para, enfim, poder, de fato, falar sobre pintura, procedimentos, entre outros, né? Então, a gente começa aí com a definição. Na verdade, pessoal, o processo de pintura imobiliária, né, quando a gente está falando de pintura de casas, residências, e também se a gente falar de pintura de portas, janelas, demais esquadrias, tanto de madeira quanto de metal, é um processo bastante simples, né? Não requer um grande conhecimento da gente. Entretanto, se a gente fizer essa pintura de forma inadequada, essa pintura for mal executada, pode trazer alguns problemas, né, para a nossa edificação, para a nossa construção, e as soluções às vezes podem ser caras e difíceis, né? Outra coisa importante de se dizer é que a gente tem que escolher de forma adequada a tinta e também preparar a superfície que vai receber essa tinta de forma adequada. Tanto a escolha da tinta quanto a forma que você aplica essa tinta, né? Sobretudo respeitando as recomendações do fabricante, eles vão ser fatores essenciais para que no final você tenha um bom processo de pintura, tá bom? Então, inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história da pintura. Quando a gente fala sobre pintura, remete, né, quando a gente está pensando em pintura, aos tempos antigos, né? E dá a entender até que a pintura já parece ter nascido com o homem, né? Desde que, uma vez que desde a pré-história, pinturas já eram registradas nas cavernas, né? E aí, ao longo do tempo, os materiais de pintura e o processo de pintura foi se modificando, né? E aí, lá na pré-história, né? Aí tá dizendo no slide, a sociedade sem estado. Essas pinturas, elas eram decorativas e representavam o cotidiano das pessoas, né? E geralmente elas eram encontradas nos locais que serviam de moradia para os seres humanos. Naquele tempo, as tintas eram compostas de mistura de ossos queimados, cal, terra e minérios em pó. E aí acrescentava-se água ou gordura animal. Aí, pessoal, quando passou dessa idade antiga, né, da pré-história, quando se passou da pré-história, a gente foi para a antiguidade. Na antiguidade, essa pintura começou a se apresentar de forma diversificada e ganhou novas cores. A gente observava que na pré-história era tudo muito monocromático, né, de uma cor só. E aí, as tintas elas passaram a ser compostas por outros produtos, né? A civilização egípcia fabricava essas tintas com minérios e outros materiais que eles extraíam da terra. E aí eles conseguiam obter uma gama bastante variada de cores. É o que a gente pode notar, inclusive, nas pinturas antigas, né, egípcias. No Império Romano, tem alguns registros que falam que essas tintas elas eram empregadas na decoração e a fabricação dessas tintas teria sido herdada lá dos conhecimentos egípcios, né? Existem relatos que nas minas das cidades, né, e estradas construídas durante aquele período de expansão do Império Romano utilizavam pintura na cerâmica, formando mosaicos de forma sofisticada. Algumas civilizações na Ásia, elas também dominaram as técnicas de fabricação de vernizes naturais, e aí esses vernizes, eles eram elaborados a partir de resina de árvores e secreção de insetos, e eles tinham características parecidas com os vernizes de atualmente, então eles eram antecessores dos vernizes que são utilizados nos dias de hoje. Então, passado esse histórico aí, sobre a evolução da tinta ao longo do tempo, vem-se a pergunta: o que seria essa tinta?
Pessoal, a tinta é uma composição líquida, pigmentada, que se converte numa película sólida quando a gente aplica ela sobre uma superfície. E aí, atualmente, os componentes básicos das tintas são os veículos, os pigmentos, os solventes e os aditivos. E aí eu vou falar brevemente sobre cada um deles. O veículo é um produto que é constituído por resinas e ele tem como função de formar aquela película protetora na qual se converte a tinta após seu processo de secagem. Já os pigmentos, eles vão ser umas partículas, né, em pó sólido, e eles são insolúveis. E aí os pigmentos eles podem se dividir em dois tipos: os pigmentos ativos e os pigmentos inertes. Os pigmentos ativos são aqueles que vão conferir a cor e também poder de cobertura à tinta. Já os inertes, eles vão se encarregar de proporcionar lixabilidade, dureza, consistência e algumas outras características. Os solventes, eles são utilizados em diversas fases da fabricação da tinta. Eles facilitam o empastamento dos pigmentos, eles servem também para regular a viscosidade da pasta durante a moagem, para facilitar a fluidez dos veículos e das tintas prontas quando elas estão na fase de enlatamento. Então, ele também vai tornar essa tinta mais fluida e facilitar na hora de armazenar essa tinta. Quanto aos aditivos, eles vão ser compostos que vão entrar em pequena quantidade na formulação da tinta. Por quê? Eles são produtos químicos muito sofisticados e têm um grau de eficiência elevado. E aí eles acabam modificando significativamente a propriedade das tintas, né? E aí a gente tem aqui, os aditivos mais comuns. São os aditivos secantes, né? Que proporcionam um menor tempo de secagem às tintas, molhantes, antiespumantes, antissedimentares, plastificantes, dispersantes, engrossantes, bactericidas, fungicidas e outros, certo? Eu só citei aqui os principais. Então, pessoal, quando a gente vai escolher uma tinta, quais são as características fundamentais que a gente deve observar? Primeiro, pessoal, a gente vai observar a pintabilidade. Essa pintabilidade vai ser a facilidade que eu tenho de aplicar a tinta, né? Quando a gente vai aplicar ela deve se espalhar facilmente, né? E não resistir ao deslizamento do pincel ou do rolo. Então, essa vai ser a característica de pintabilidade. O nivelamento. No caso do nivelamento, pessoal, as marcas de pincel ou de rolo, elas têm que desaparecer pouco tempo depois que você aplica a tinta, né? Isso vai fazer com que se crie ali naquela camada de aplicação uma película uniforme. Outra característica da tinta, a secagem. Ela não deve ser tão rápida nem tão lenta, né? Por quê? Ela tem que permitir que haja o espalhamento da tinta e também o repasse uniforme, né? Ou seja, ela não pode atrasar a aplicação das demãos posteriores, as demãos que vêm após a primeira demã ou sucessivamente. Aí ainda a gente tem propriedades de resistência ou durabilidade. Aí já está dizendo tudo, né? Vai ser a capacidade que a tinta vai apresentar em permanecer com suas características, né? Seu aspecto inicial por um longo tempo. Após a aplicação, né? Resistindo à ação das intempéries, da chuva, dos raios solares, maresia, entre outros. Outra característica da tinta é a lavabilidade, né? A lavabilidade diz respeito à capacidade da tinta resistir à limpeza, né? Com aqueles agentes químicos que a gente usa domesticamente, como detergente, sabão, né? Entre outros. Já a transferência é a característica que diz respeito à capacidade que essa tinta vai possuir de passar do rolo à parede sem esforço, além dessa tinta não respingar. E o cheiro vai ser a característica da tinta para que seu odor não atrapalhe quem estiver aplicando, né? Não atrapalhe o pintor, né? Lembrando que esse deve estar com os EPIs corretos, né? Durante a aplicação da tinta.
E também esse cheiro não deve interferir após a aplicação, certo? Devendo ele desaparecer do ambiente no menor tempo possível. E aí, além da função estética, né, a tinta possui outras funções, né? Ela tem a função de proteger o substrato no qual ela está sendo aplicado, e aí depende do substrato, né? Mas aí alvenaria, madeira, metal, então a função da tinta é proteger o substrato, né? Através dessa camada que ela forma. Acabamento, dá o acabamento ao ambiente, né? Ou ao substrato, decoração, estética, né? E também distribuição da luz no ambiente, né? A gente também pode escolher a cor da tinta de acordo com a iluminação que a gente tem disponível no ambiente. Isso é muito interessante. E aí, qual a função da tinta sobre a alvenaria, por exemplo, né? Sobre a alvenaria, essa tinta ela tem que evitar o esfarelamento do material e também a absorção de água, de chuva e também a absorção de sujeira, certo? E aí, na alvenaria, ela vai ter como função impedir o desenvolvimento de mofo e também distribuir a luz. No caso da madeira, a tinta sobre da madeira vai ser a solução para o problema de absorção de água e também de umidade, né? Que acabam ocasionando rachaduras ou apodrecimento da madeira. Sobre metais ferrosos, a pintura vai combater a corrosão. E sobre os materiais não ferrosos, a pintura vai prolongar a vida dos sistemas de galvanização. E aí, pessoal, algumas ferramentas e acessórios para a pintura, né? Os pincéis, os mais populares, né? Eles vão se diferenciar tanto pelo tamanho quanto pelo material. E aí a gente vai escolher esse pincel dependendo de alguns fatores, né? Do material que a gente vai aplicar, o tipo de tinta, se é verniz e onde vai ser utilizado, certo? Esses pincéis, né? Quanto ao material, eles podem ser de pelos naturais ou de animais, tais como porco, cavalo, etc. E também podem ser de cerdas sintéticas, que geralmente são feitas de nylon. Os pincéis de pelos naturais, eles são os melhores, porque eles retêm mais tinta do que os sintéticos. E também a durabilidade desse tipo de pincel, ela é maior. Quanto às medidas, geralmente elas são expressas em polegadas. E aí variam, né, normalmente, entre meia polegada a 4 polegadas. Lembrando que 1 polegada tem 25 milímetros, né? Então dá pra gente ter uma noção. Os pincéis maiores geralmente são empregados para a pintura de superfícies planas e grandes, né? E os menores para superfícies irregulares, cantinhos, emendas, onde geralmente o rolo não consegue atingir. Então, para que a gente escolha o tipo de pincel, a gente tem que considerar que há pincéis específicos para os mais diferentes tipos de produto, né? Então, vai ter um pincel específico para as tintas à base de óleo, outro para as tintas à base de água e outro para vernizes. No caso, a escolha do pincel também vai considerar as dimensões das superfícies, né, onde as pinturas vão ser feitas. E aí, os principais tipos de pincel em relação ao tamanho, o tamanho da superfície, vão se dividir em de áreas extensas, né, que vão espalhar uma quantidade maior de tinta. Então, o tamanho desse pincel varia entre 7,5 cm e 10 cm de largura. Ainda pode ser o pincel de remate ou recorte. Esse pincel ele tem cerca de 5 centímetros de largura e ele é ideal para que a gente pinte pequenas superfícies, como ao redor de janelas, portas e cantos, né? Antes de pintar as áreas mais extensas das paredes com rolo. Então, antes de aplicar a tinta com rolo, a gente faz os cantinhos, pode fazer os cantinhos com o pincel. Os rolos, pessoal, eles podem ser de lã de carneiro, acrílico, de espuma ou de espuma rígida, né? A indicação. No caso do de carneiro, eles são indicados para pintura de paredes com látex, tinta látex. Os de espuma, em diversos tamanhos, para pinturas com tintas óleo e esmaltes. E os rolos de espuma rígida, eles se destinam à aplicação de acabamentos texturizáveis.
Aí uma dica, né, para uso do rolo, colocar a tinta na bandeja e aí você passar o rolo para frente e para trás até a tinta ficar uniforme e sem encharcar o rolo. Outros materiais, né, utilizados no processo de pintura são a espátula de metal, que vai ser um objeto, aquele objeto de metal e de forma aplanada, disponível em vários tipos e tamanhos. No processo de pintura, eles são utilizados para remover tintas velhas e também para ajudar na aplicação de massa, né? No caso da massa corrida, a gente vai ver mais à frente. E para conservar a espátula, indica-se que haja a limpeza para eliminar a ferrugem, e aí você vai esfregar na espátula lixa para ferro, tá? Essa lixa do número 220 ou 240. Quanto à desempenadeira de aço, é aquela que a gente viu nas aulas de revestimento, né? São utilizadas na aplicação da massa corrida em grandes áreas, né? As bandejas vão facilitar a molhagem, né, do rolo e a aplicação da tinta. As escovas, elas vão servir para limpar e raspar as superfícies. Especificamente as de aço vão remover restos de pintura. A escova de piaçava vai remover pinturas com soda cáustica e lavar superfícies. E a escova de pelo vai servir para remover a poeira, né? Antes de você aplicar a tinta na parede. A tinta não, né? Antes de você preparar, na verdade. As lixas, né? Por último, mas não menos importante, elas têm como função uniformizar as superfícies e assim aumentar a aderência das tintas. Existem 4 tipos, né, pessoal, de lixas, e esses tipos eles apresentam diversas granulações. E aí, quais são esses tipos? A gente tem a lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. Essas lixas elas são identificadas através da numeração. E aí, quanto maior for o número da lixa, mais fina ela será. Era isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. Aqui estão, né, a bandeja, o rolo, a desempenadeira, a espátula e as lixas. Eu gostaria só de dizer isso nesse momento. E aí a gente se vê na próxima aula. Se vê não, né? A gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.